A live que vamos ter esta noite é o resultado de uma pesquisa de semanas encampadas pelo Leigo Politizado e o nosso jornalista Elionai. Você verá como as redes sociais, elas tratam de maneira permissiva diversos perfis que estão hoje ativos e online na internet, divulgando drogas, pedofilias, zoofilias e diversos tipos de crimes, além justamente de manter aberto perfis de facções criminosas. Você verá o quanto eu, você, a sociedade e os nossos filhos estão sem qualquer proteção utilizando esse tipo de rede. Você verá hoje, através desse resultado dessa pesquisa, como proteger a sua família e como navegar. Nos últimos meses e talvez até anos, perfis conservadores e de outros que vão de encontro à ideologia das redes sociais vigente estão sendo banidos sem qualquer tipo de critério ou explicação. Enquanto isso, esses grupos mantêm esses tipos de perfis abertos para o uso da população, divulgando as suas ideias de maneira muitas vezes veladas, mas que estão servindo de porta de entrada para diversos crimes. Na noite de hoje vamos estar conversando um pouco sobre como essa maneira permissiva que as redes sociais têm tratado esses perfis pode gerar um grande problema, não só social, mas também criminológico. Está conosco o nosso querido Alisson Lima. Também vamos estar falando com o jornalista que encampou essa vasta pesquisa, o Elionai. Fiquem ligados para isso que vamos estar apresentando. Bem, atenção. Estamos chamando o Alisson, onde vamos estar tratando justamente esse tema. Boa noite, Alisson. Como diria William Convidigor, Honor, boa noite. Boa noite. Nós hoje vamos estar tratando aí de um tema que ele tem aí, ele não é só um tema de conscientização, mas é uma verdadeira utilidade pública, né? Nós vamos estar vendo como perfis aí são abertamente divulgados e tem a permissividade das redes sociais, através desse vasto trabalho levantado pela equipe do Leigo Politizado, né? Verdade. Fazendo até uma introdução aqui, que na realidade, quem vai fazer a melhor apresentação de tudo aquilo que foi pesquisado e investigado é o Elionai, né? Mas eu queria começar aqui rapidamente, para que a gente possa passar o espaço para o Elionai poder falar de uma forma mais abrangente sobre o tema. Eu queria ler aqui um texto que é muito conhecido, inúmeras pessoas não colocam o autor, mas eu consegui achar o autor. O autor é Martin Niemöller. Ele é símbolo da resistência nazista e escreveu em 1933. Um dia vieram e levaram o meu vizinho que era judeu. Como não sou judeu, não me incomodei. No dia seguinte vieram e levaram o meu outro vizinho, que era comunista. Como não sou comunista, não me incomodei. No terceiro dia vieram e levaram o meu vizinho, que era católico. Como não sou católico, não me incomodei. No quarto dia vieram e me levaram. Já não havia ninguém para reclamar. Isso é exatamente o que tem acontecido nas redes sociais. Nos últimos dias, nós temos percebido uma grande perseguição das redes sociais ao conservadorismo e ao cristianismo. É incrível como isso tem acontecido. O CEO do Twitter, Jack Dorsey, não é o nome dele, ele admitiu o seguinte: nosso viés é claramente de esquerda. Ou seja, ele diz que é claramente de esquerda, né? Mas ele diz que, por mais que tenha um viés de esquerda, o Vale do Silício, eles tentam fazer com que não haja censura nas redes sociais. Mas sabemos que isso é nada mais do que balela, né? É apenas frases soltas ao ar. E nós vemos que perfis conservadores têm sido banidos ou suspensos de forma totalitária, né? Sem nenhum tipo de demonstração pelo que você foi suspenso. Eu mesmo, por exemplo, eu tive 2 contas minhas suspensas permanentemente. Mas se você me perguntar por que você teve suas contas permanentes, talvez porque eu fiz uma crítica mais aguda a determinado político que é afagado pelas redações dos jornais, pelas redações dos noticiários, enfim, que isso faça parte
mídia mainstream. Então, por causa disso, você é tolhido da sua opinião e você é afastado definitivamente de poder se posicionar, quer você seja um conservador, quer você seja um cristão, um religioso, enfim. E assim você vai fazendo com que os perfis de espectro conservador tenham pouca abrangência em relação a isso. É interessante que a gente fazendo uma análise de tudo que está acontecendo. Por que eu estou abordando isso? Porque estão perseguindo perfis conservadores que defendem a liberdade de mercado, né? Que defendem a liberdade econômica, que defendem a liberdade do pensamento, que defende a forma que você quer e deseja viver. O conservadorismo pensa dessa forma. Então, enquanto a gente deseja que as pessoas vivam da maneira que elas queiram, independente de qualquer coisa, os nossos perfis são derrubados, são suspensos de maneira ditatorial e peremptoriamente para sempre. Perfis como Comando Vermelho, Primeiro Comando da Capital, perfis de incesto, perfis de bestialidade, sexo com animal, a famosa zoofilia, zoófilos, perfis de zoófilos, perfis de pedofilia, né, de amor entre adultos e crianças, tem tido espaço nas redes sociais, principalmente no Twitter. E isso é muito grave. Isso está passando despercebido, principalmente por quem é pai. Preste atenção, você que é pai, você que é mãe. Tudo que está acontecendo, preste atenção por onde o seu filho está navegando, porque o Twitter, ele é totalmente aberto. Então tá lá, perfis que eu acabei de mencionar, né? E estão pedindo para deixar o tema fixo. Depois você deixa o tema fixo. Então o que acontece? A gente vê isso, ó que interessante. De 22 pessoas reconhecidas de atuação política, cujas contas no Twitter foram suspensas, 21 eram apoiadoras de Trump. Olha só, né? Trump, ele entrou, só para citar rapidinho, Trump em 2009. De lá ele publicou 48 mil posts, né? Aí no dia 26 de maio de 2020 ele teve um post submetido a um alerta dizendo que as informações contidas ali não eram confiáveis. O presidente dos Estados Unidos postou um Twitter do qual foi submetido à análise dizendo que ali não era uma informação confiável. Olha o absurdo. Tá vendo Enquanto existem inúmeros perfis nas redes sociais dissimulando idiotices, bestialidades, coisas animalescas, fake news, né? Como dizem os fake news de verdade, e nada é feito em relação a esses perfis. Nós vemos pessoas lá fora. Tem um deputado aqui, um deputadozinho aqui, né? Como é o nome dele? Era Jean Yuyu, né? Jean Willis. Esse deputado, ex-deputado, então deputado, ele foi lá para fora, está acabando com o país. Ele está acabando com a imagem do país lá fora. E é interessante que ele é sustentado por verba pública. Ele acaba com o país lá fora, posta isso no Twitter e não há a mínima checagem. Interessante também é saber que todas as checagens que são realizadas dentro dessas plataformas são pessoas de viés esquerdista. Então não tem como haver algo que seja equilibrado. Né? Não tem algo que seja, tá havendo uma polarização. Não existe, nem aí tem polarização. Não existe uma checagem direita ou uma checagem esquerda. Não, existe uma checagem de um único viés que é de esquerda. Então eles vê o que está acontecendo, pegam um perfil conservador de grande alcance, por exemplo, o perfil de Bolsonaro. Bolsonaro teve um Twitter tirado. Um post dele tirado do Twitter e do Facebook. O presidente da República. Então você vê aonde nós chegamos. Isso é a ponta do iceberg, né? Existe um direcionamento contra conservadores. Quem disse isso foi um cientista, ele é professor, cientista e professor da Universidade de Salzman Institute of War and Peace Studies, da Universidade de Colômbia. Ele chama-se Richard Hanania. E ele disse o seguinte, que com a pesquisa direcionada para o Twitter, muitos apoiadores de Trump, né, ou de direita, foram chutados para fora das redes sociais, né?
como, ó, aí ele cita alguns nomes, por exemplo, Alex Jones, que eu seguia, Milo Yiannopoulos, Gavin McKnight, que eram pessoas que tinham uma grande abrangência e alcance. Então ele diz que prossegue citando o seguinte: os casos de porta-voz de grupos de direita que foram permanentemente banidos das redes sociais. Por outro lado, não existem progressistas conhecidos que tenham seus perfis removidos do Twitter. Olha que interessante. Entendeu? Então, a gente vê esse primeiro ponto que a gente está abordando aqui, em relação a tudo que está acontecendo, e ele vai mostrar coisas absurdas que está tendo a permissividade do Twitter, do Facebook, até do YouTube, né? Para que seja exposto a menores, ainda por cima. Então, meus queridos, prestem muito bem atenção em tudo o que está acontecendo. Pai, mãe, preste atenção naquilo que seu filho está navegando. Ser vigilante para que o seu filho não venha cair numa manobra de uns malucos aí, psicopata, como aquele pateta virtual que tem aí. Tinha baleia azul, não era? Tinha verdade. Baleia azul. Infelizmente, inclusive, isso também tem... Um dos principais meios são os chats de jogos eletrônicos, né? Como Free Fire, né? Jogos da Kabam. Eles são utilizados como porta de entrada para articulação de ensinos de suicídio, venda e tráfico de drogas, né, cooptação de menores e pedofilia. É verdade. Daí você vê que eles usam a isca, né, como esses sites de jogos de chat, é uma isca, chama as crianças, né, os adolescentes, enfim, aqueles que estão em desenvolvimento, não estão mais sob a supervisão dos pais, porque os pais ou estão trabalhando, ou estão ocupados, ou os pais estão negligenciando a educação dos próprios filhos, que essa é a realidade de mais ou menos 60% dos pais dessa geraçãozinha que faz parte da nossa geração, podemos dizer assim. É verdade. Então é isso que a gente tem a dizer, a princípio, né, em relação a tudo isso. Por exemplo, eu quero citar alguns perfis conservadores que teve sua liberdade cerceada. Ó. Alan dos Santos, Bernardo Kister, Conexão Política, Direita a Minas, Gabriel Pinheiro, Bolsonaro presidente, Bolsonaro 2.0, Joaquim Teixeira. Joaquim Teixeira é ótimo. MBL, Política, é o campeão de derrubadas. Aquele ali é incrível, e ele sempre vem, ele é pior do que o Exterminador do Futuro. Reacionaria, Renova Amiga, Terça Livre, Olavo de Carvalho. Então, teve inúmeros perfis com mais de 10k, às vezes 1 milhão de seguidores, que foram derrubados única e exclusivamente por causa dos seus perfis, seu viés de espectro ideológico à direita, ou do conservadorismo, ou que são liberais. Então, infelizmente, isso tem acontecido, e eu peço encarecidamente que vocês prestem muito bem atenção naquilo que será abordado hoje, que é importantíssimo. Nós estamos passando por um momento de censura. Então é necessário nós abrirmos os nossos olhos e saber que isso não vai ser passageiro. A censura começou nas redes sociais e agora chegou ao plano governamental, ao ponto de você ser obrigado a usar máscara. Daí, onde as máscaras é comprovada, a sua eficácia não tem comprovação 100%. Você pode dizer que eu sou conspiracionista, que eu não sei do que eu estou falando, é só pesquisar. Inclusive, uma bola que a gente vinha cantando com fontes seguras em nosso blog, quem acompanha os artigos, né, vai ser noticiado agora às 8 horas no JN, uma carta aberta de vários cientistas que alegam com comprovações, né, de pesquisas que esse vírus ele é transmitido através do ar, não é só do contato humano mais, né? Então, era uma bola que a gente cantava nos nossos artigos, né? Inclusive questionando a eficácia do isolamento social, né? Que a cada dia mais se descobre ser desnecessário, né? E ser apenas um instrumento de uso político. Exatamente. Infelizmente, politizaram essa doença. Politizaram até o ponto que as manifestações que ocorriam, eu mesmo era totalmente contrário a qualquer tipo de manifestação nesse período. Se era para estar em casa, que fique em casa. Essa é a realidade, certo? Seja ela de direita ou de esquerda. Mas enquanto o pessoal do verde e amarelo estava indo para as manifestações, todo mundo estava gritando, fique em casa. Mas só for se juntar umas torcidas de vagabundo lá em São Paulo, torcida do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, São Paulo, no Rio a torcida do Flamengo se juntou,
e começaram o quebra-quebra, a bagunça, foram aplaudir, né? A mesma galera que dizia fique em casa começaram a aplaudir, dizendo faça isso mesmo, bata nesses fascista, né? Fascista. Todo mundo é fascista. Não concorda com o meu pensamento, é fascista. Fascista. A galera do Black Lives Matter, né? Vidas negras importam, estão quebrando tudo, derrubando tudo e, infelizmente, foram aplaudidos, né? Enquanto as pessoas que não poderiam sair, que não poderiam abrir seu comércio, eram coagidos a se manterem ali, infelizmente. Mas vamos dar prosseguimento e preste atenção que a bomba vai vir agora, depois que eu sair daqui. Uma ótima noite a todos, hein? Fiquem com Deus. Os próximos minutos que você vai ver da nossa live vai ser o resultado de um trabalho incansável do nosso jornalista Leonai. Ele fez uma apurada pesquisa a respeito de como esses perfis atuam de maneira criminosa para divulgar suas ideias. Muitos desses perfis trabalham diretamente com a divulgação de drogas, pedofilias, zoofilias e outros tipos de distúrbios sexuais e crimes que no Código Penal brasileiro já seriam suficientes para derrubar ele. Eu quero que você fique bem atento, porque nós, eu, você e nossas famílias podem estar desprotegidas enquanto nossas crianças estão atuando nessas redes. Boa noite, Leonai. Boa noite. Está conectando. Tá dando para me ouvir? Tá dando sim. Tá ruim? A audiência que está nos acompanhando pode dar um ok, está tudo bem. Dá uma certa pausazinha aí. Quero mandar um abraço para todo mundo que tem passado por aqui, o Márcio Santos, a Nutri Alessandra, a Amanda Helena, Luana Priscila, Fernando Barros, o Sargento Petrucci, são pessoas que estão nos acompanhando. Minha querida Lohane Tainá, minha esposa, Nilcete André, Cibele Karina, grande abraço, e o Fernando Silva. Leonai, o que é que nós temos aí de resultado que você conseguiu apurar, né, nessa grande pesquisa que ia ser um artigo, mas ela chegou a um ponto de ser tão grande a dimensão que a gente preferiu trabalhar com a questão da live. O que você conseguiu cooptar aí? Bem, a questão é que o que é que nos levou a fazer isso, né? O que é que nos levou a fazer isso? Como bem determinou aí, tá dando para me ouvir? Tá dando. Pronto. Como bem falou aí o Alisson, vários perfis de direito estavam sendo derrubados, estão sendo derrubados, e principalmente perfis dos colaboradores aqui também do Leigo, que tem sido também derrubado, só por ter colocado cristão, conservador, não tinha absolutamente nenhum Twitter deles e simplesmente foi derrubado, né? E aí algo me chamou a atenção, porque em um dos comentários do próprio Alisson, ele comentou a respeito de organizações criminosas que estavam atuando nas redes sociais, de forma impune. E eu disse, então vou procurar. E eu comecei a procurar. E a questão é que a gente chega num ponto em que você sabe que se você cavar mais, você vai encontrar coisas que você pode até mesmo não voltar delas, né? Voltar bem, porque depois quando você termina um tipo de pesquisa desse, você fica até mesmo sem sono, sem conseguir concatenar os pensamentos. De tamanho é o perigo que as crianças, os adolescentes estão expostos, né? Nesse tipo nas redes sociais. E veja bem, o número de casos de pedofilia, o número de casos de estupro, o número de casos de zoofilia tem crescido no Brasil. O número de casos de incesto tem crescido no Brasil. Veja que no ano de 2018 foram 66 mil estupros no Brasil. Entre os anos de 2011 a 2017, foram mais de 180 mil casos de pedofilia no Brasil.
Então, diante disso, o que é que tem fomentado um aumento exponencial acima de qualquer tipo assim de previsão, qualquer tipo de coisa? O que é que tem fomentado esses números tão elevados de estupro, de pedofilia, de zoofilia, de incesto na sociedade brasileira? E aí é que está, as próprias redes sociais. Veja, uma criança hoje, a primeira coisa que ela tem, muitas das vezes, é um celular. Antigamente era uma bicicleta, antigamente era um carrinho, era uma boneca, e hoje é um celular, um smartphone, onde crianças de 3 anos, 4 anos, até mesmo menos, já estão familiarizadas com plataformas como YouTube, Instagram, Twitter, Facebook. Tá entendendo? E tudo isso, muitas das vezes, sem o controle, sem a presença dos pais, se torna uma porta de entrada para que essas crianças elas passem a ter uma noção errada e deturpada da própria sexualidade. Por exemplo, como eu bem anotei aqui, no anuário no anuário de segurança pública, como eu já falei, né, fui mencionado aqui, 66 mil casos de estupro. Só que a maioria dessas vítimas eram jovens, eram crianças de até 13 anos, mais de 50%. O que levou essas jovens, muitas das vezes, a entrarem, a serem vítimas desses estupros, esses casos de pedofilia? Foi exatamente as redes sociais. Para você ter ideia, o aumento dos casos de pedofilia no Brasil teve um aumento de 83% entre os anos de 2011 a 2017. Então, em todo esse contexto, em todas essas coisas, o que está levando, muitas das vezes, essas crianças, esses adolescentes, até mesmo a venderem o corpo nas redes sociais, fotos íntimas nas redes sociais, em troca de dinheiro? É exatamente porque eles adentraram no campo da pedofilia, da pornografia, no mundo da pornografia, que hoje é um dos maiores vícios, é um dos maiores males. Eles adentraram demais, e isso deu a eles uma noção completamente equivocada da própria sexualidade e daquilo que pode ser entendido como normal. Porque é normal, dentro dos padrões, um relacionamento entre homem e mulher. Agora, o relacionamento de uma criança de 10 anos com uma pessoa de 30 anos, isso não é normal. Um relacionamento entre pessoas e animais, isto não é normal. Relacionamento entre irmãos, entre filhos e pais, não é normal. Então, isto é exatamente o que tem crescido de forma alarmante, de forma exponencial na sociedade brasileira. Então você nos informa que a porta de entrada para essas condutas criminosas, principalmente para a cooptação de crianças, tem sido justamente essas redes sociais? Exatamente. Exatamente. Das mais populares, quais as que você identificou em sua pesquisa jornalística que está sendo mais pungente sobre isso? Como? Não entendi. Das redes sociais mais populares, quais a que você identificou que tem sido os maiores instrumentos de divulgações desse tipo de crime? Sim, Twitter e Instagram. E é interessante como no Twitter, a única coisa que você precisa é exatamente como também no Instagram, a única coisa que você precisa para ter acesso a esses tipos de conteúdo, que é completamente explícito, é apenas começar a seguir o perfil. E muitos desses perfis, eles estão atuando há muitos anos sem qualquer tipo de censura.
Não é mesmo? Então não houve nem denúncia, né? Acreditamos que não houve nem denúncia dos próprios usuários em si. Se houve, se fez. Você poderia elencar alguns desses perfis? Sim, sim. Eu vou ver. Você me disse se está dando para ver aí, Tá ótimo, tá certo. certo? Veja aí. Veja aí se está dando para ver a tela do computador. Desça Tá? mais um pouco. Tá dando para ver. Dando para ver? Pronto, esse daqui é Tá. um dos perfis de divulgação de incesto, certo? Incesto e exibicionismo. Este daqui é um outro perfil também de divulgação de incesto, como você vê, ó, incesto real e fictício, certo? Um outro tipo de incesto também, um outro tipo de família de perfis aí também para divulgar o incesto. E esse tá com Veja que, desenhos animados, né? Para ficar bem atrativo para criança. exatamente, inclusive eles possuem hashtags próprias, tá entendendo? Hashtags próprias. Esse aqui é um perfil de pedofilia e incesto, como você vê, é um perfil de alguém que é viciada nesse tipo de ato, né? De perversão sexual. Aqui é um perfil ó, de zoofilia, tá certo? Para a divulgação de materiais nesse tipo de coisa. Ó. Presidente no Brasil, entrou em abril desse ano. Aqui são as postagens que ele faz. Você pode ver aí, ó. A gente deu uma censurada porque não podia mostrar as coisas, graças a Deus, né? Mas foi Eliana, a audiência está algo aí. falando que as imagens estão saindo invertidas aqui para gente. Não sei se tem Oi? como fazer com que ela pegue. Tá Tá invertida. ruim? Tá Não, não tá invertido? ruim, tá invertida as imagens. Ah, é? Eita, eu não sei como fazer. Eu não sei, não. Mas continue demonstrando. Se alguém que está nos acompanhando tiver alguma dica, pode dizer que a gente já passa para você. Eu não sei Mas pode como. falar. Esse próximo aí, ele é voltado para que tema? Oi? Esse daí é voltado a que tema? Isso aqui é voltado tanto para a produção de conteúdos com o tema zoófilo, só que animado. Tá entendendo? Estão sugerindo aqui que você use a câmera traseira do celular, que resolveria esse problema. Sim, sim, com certeza. Vamos lá. Como faz aqui para trocar? Aqui, Melhorou! olha Perfeito. aí. Vamos lá, né? Opa! Desculpa aí, o barulho aí. Mas veja bem aqui, ó. Isso aqui são perfis, certo? Para divulgar, para Então, esses divulgação perfis estão hospedados no Twitter. no Twitter e eles possuem correspondente também no Instagram. Alguns perfis possuem correspondência no Instagram. Esse perfil aqui, ele é de divulgação, ó, de drogas, ó, espaço Abertamente. cannabis. Tem mais de 120 mil seguidores. Para não dizer Alguém aí, pode ó. dizer que ele pode estar defendendo o uso medicinal. Existe algum indicativo de que seja isso no perfil? Não, não, não. É justamente para o consumo mesmo. É consumo mesmo, é consumo. É para consumo. E eu não posso aqui mostrar muitas coisas aqui não, porque esse perfil é bem complicado. Tem muita coisa. Além de drogas, tem pornografia, tem um monte de coisa aí. Então Nossa. veja bem. Além disso, você vai e tem um acesso no YouTube que já no YouTube já é outra coisa. No YouTube são os próprios YouTubers, como
os irmãos Netos, o agora recentemente denunciado PC Siqueira, né, onde ele mesmo Leonai, foi conta um pouquinho para o pessoal que não está por dentro o caso de PC Siqueira, de forma resumida para a gente. foi Porque a mídia não deu exatamente. tanta atenção, né? Porque era um grande ícone, então eles abafaram muita coisa do caso, né? Exatamente. Foi divulgado prints e conversas com ele, certo? Em forma de vídeo. Alguém gravou, né, a conversa. E na conversa ele confessava que tinha recebido fotos de uma mãe que mandava fotos da própria filha desde que esta tinha menos de 3 anos de idade. Tinha 3, 4 anos de idade, mandava fotos das partes íntimas da criança para ele e ele gostava. E ele sempre recebia. Então, era um caso de pedofilia, né? Onde quem estava cometendo o ato era exatamente a própria mãe, tá certo? Em conivência com ele. Nossa, e um negócio desse abafado, né? A gente não tem notícia nem que ele respondeu criminalmente até o momento, né? Exatamente. Essa movimentação a gente precisa ficar atento, porque há uma movimentação nesse sentido, certo? Uma movimentação a nível mundial para normalizar algo que é anormal. Veja que recentemente teve foi divulgado um estudo, né? Um tipo de experimento de um estudo que foi na Alemanha, que durante 30 anos crianças foram dadas a pessoas reconhecidamente pedófilos. Reconhecidamente pedófilos. E Meu com, Jesus. com o intuito, né, a desculpa aí, de que eles seriam bons pais. Que a justificativa é que eles seriam pais carinhosos. Só que o cientista, né, novamente a gente entra nessa questão do cientista, como está muito em voga essa questão de ciência hoje, o cientista ele simplesmente ignora o fato de que o pedófilo ele possui desejos sexuais. Que na perspectiva dele, na perspectiva do pedófilo, só pode ser saciado, satisfeito por uma criança. E quando essa criança ela atinge uma idade que para ele não é mais satisfatório ou que já perde a inocência na capacidade, na perspectiva do pedófilo, ele simplesmente ele mata. Então, ignora todos esses fatos, todas essas coisas com relação ao pedófilo, porque isso é uma perversão da natureza, certo? Como esses perfis de distúrbios sexuais eles atraem as crianças? Qual o modus operandi dele? Bem, por meio de hashtags, há várias hashtags, há uma hashtag para cada dia da semana, certo? Cada dia da semana tem uma hashtag. Simplesmente de fácil acesso, tá certo? Se a hashtag ela subir muito, for muito divulgada, ela aparece lá nos Trend Tops, como teve um dia que apareceu, foi exatamente por meio dessa hashtag que apareceu em um dos trends que eu obtive acesso, tá entendendo? A tudo isso daí. E aí a pesquisa foi exatamente acessando um perfil e vendo quem é que estava, quem aquele perfil estava seguindo e quem estava seguindo aquele perfil. E aí a gente foi achando esse tipo de material dentro do Twitter. Muitos deles possuem grupos, certo? Cada perfil de um Twitter desse aí pode ter um grupo, seja no Telegram, seja no WhatsApp, tá certo? E pode entrar adulto, pode entrar criança, basta ter dinheiro, certo? Tiver um Nossa, é muito acesso sério mesmo esse tipo de coisa. a É, coisa.
tem acesso. Com respeito aos chats online de jogos, a gente identificou que é uma grande prática de porta de entrada, né? Sim, Como sim. é que você, na sua opinião, do que você apurou, os pais poderiam preservar a integridade de seus filhos dentro desses chats? Ou é quase um universo que a gente não tem controle? Eu tive acesso a alguns jogos, principalmente jogos assim de MOBA. Muitos desses jogos, esse tipo de jogos, Poderia dizer o nome de alguns os desses pais, jogos para que os pais pudessem identificá-los? rapaz, Não? o Mobile Legend Bang Bang. Olha Esse foi aí. um dos jogos que eu acessei, que ele está muito em voga agora. Eu acessei. Você vai no chat global do próprio jogo, no chat global do próprio jogo. Algumas semanas atrás, ainda estava tendo bastante. Que é interessante esse jogo, porque você pode colocar fotos suas, qualquer tipo de foto sua. Você tem acesso a colocar até mesmo 4 fotos suas. E nos chats globais, há ali uma dinâmica ali de troca. Por exemplo, troca de equipamento, troca disso, troca daquilo. E o pagamento pode ser em fotos íntimas ou em dinheiro. Tá entendendo? Entre os próprios jogadores. Nossa, Ou, às vezes o próprio organizador do programa, do jogo, ele não sabe do que está ocorrendo, porque isso ocorre entre os próprios jogadores. Então, quando o seu filho ele acessa Twitter, Instagram, Facebook, porque tem também um correspondente, principalmente dessa conta das drogas aí, tem um correspondente dessa conta no Facebook. Quando o seu filho ele acessa as redes sociais, acessa jogos, sem o seu acompanhamento, ele está sujeito a todas essas coisas. Depois não tem como a pessoa dizer assim, mas eu não sabia o que é que estava acontecendo com o meu filho. Não sabia porque você não estava próximo o suficiente dele para estar a par dessa situação. Então, com essa proliferação, essa disseminação, pode até mesmo usar um linguajar mais político, essa democratização das redes sociais, da internet, estas coisas que já existiam na sociedade passaram a existir de uma forma muito mais intensificada. E nessa live aqui a gente busca até mesmo fazer um alerta para os pais, porque todos esses perfis, todas essas coisas, e há muita coisa que a gente não vai mostrar, com certeza, porque o intuito da live não é divulgar. O intuito da live é exatamente alertar a você que é pai, a você que é mãe, a você que é responsável por uma criança, exatamente para você estar atento ao que está vendo, ao que o seu filho, seja ele a idade que for, ao que ele está acessando na internet. Ele está debaixo do seu lar, ele está debaixo da sua casa. E muitos dos casos que você vê em pedofilia que chega à polícia é exatamente de crianças que estavam expostas nas redes sociais e começaram a trocar fotos íntimas com outros usuários, né? E aí você vê. podemos dizer que o pico de operação desse tipo de crime é durante a madrugada. Geralmente os adolescentes eles viram à noite nos jogos, né? Seria um horário que seria o Exatamente. mais visado. Nos jogos, sim. Nos jogos, muitas das vezes de madrugada ou cedo do dia, você vai ver muito disso daí, muito dessa atuação. Certo. E nos perfis que divulgam abertamente a questão de drogas, existe a comercialização delas também? Você pode identificar isso? Eu não pude identificar isso não, mas eu acredito que pela DM, né, como que é exatamente pela mensagem particular, né, pela DM dessas contas, há sim uma comercialização, porque um perfil que existe para uma divulgação tão ampla assim de drogas e afins, como nos outros perfis
de conotação sexual, ele tem sim uma finalidade, sim, mercadológica, né? É, Chamada de mercadológica. Hoje está então, nós podemos. hoje aqui. Exato. Né? Uma outra porta de entrada a gente viu que é a utilização do hentai, né? Como principalmente Exatamente. para perfis que tem como objetivo a disseminação de alguma disfunção sexual dessa. É, dos que a gente identificou, inclusive, eu cheguei a ver aquele dos animais, né? Que é uma coisa bem velada, né? O pai de um relance pode ver que é algo ali que é inocente. Como é que ele pode identificar dentro dessas questões que ali existe uma porta de entrada para esse tipo de crime? Bem, o hentai é praticamente, exatamente para aqueles que não entendem, a forma japonesa, né? É uma forma japonesa de animação. E a criança, ela tem uma tendência a ser atraída exatamente por desenhos e por aí vai. Como a gente viu em uma das coisas que eu divulguei, né, mostrei para vocês, era exatamente o quê? Um jovem estava andando, vou apenas descrever, estava andando e encontrou uma gata, um animal no meio da rua, e aí ele toca. Quando a gente vê um animal, a gente acaricia a cabeça do animal, né? Coloca no braço. Ele não. Ele toca as partes íntimas do animal nesse desenho, toca a parte íntima nessa charge, né? E ali aquele animal se torna uma espécie de animal e mulher para ele e ele leva para casa. Então, algo que aparentemente possa até mesmo ser praticamente inocente, mas na realidade não é. Quando você vai adentrar nesses perfis, isso aí é algo o mais assim mais leve, né, que existe. O restante é uma coisa completamente explícita e de total incentivo à, à relação, né, com animais. Você veja que aqui nessa postagem aqui que eu vou trocar, que eu vou mostrar aqui, ele vai falar o seguinte. Vai falar o seguinte ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar. O que está escrito? Pode ler para a nossa audiência? Queria criar um grupo no WhatsApp para mandar vídeos de Zoom, compartilhar experiências e, se possível, marcar encontros depois da quarentena. O que acham? Embaixo ele coloca: quem tiver vídeos de Snoof ou Brutal, eu aceitaria. Essa Snoof é exatamente uma espécie de pornografia, né? Como eu citei ainda agora, que eu descrevi ainda agora, e o outro é mais brutal, que é exatamente com outros tipos de coisa aí que eu não vou mencionar, mas que aqui nesse outro aqui ele diz assim, ó, cada vez mais estou virando adepto de terror. Você pode, não é nada fake aqui, tá certo? Não é nada mentiroso. Isso daí está aí e está no Twitter, sim, esse perfil. Então, Passando tudo isso abertamente, sem nunca ter sido derrubado no Twitter funcionando, né? exatamente. E E a todos eles forma de têm acesso o é perfil exatamente alguns semelhante no perfis que Instagram. Verdade. Oi? Eliana, Cortou para a aqui gente completamente. encerrar, eu queria dizer que considerações você faz depois de toda essa descoberta e desse levantamento que você fez a respeito desses perfis que têm a permissividade de funcionamento nas redes sociais? Bem, uma das coisas que nos chamou a atenção, principalmente a nós, né, do leigo, foi no dia que uma criança
começou a seguir o perfil, e ela tinha 9 anos de idade, e ela dizia no perfil dela no Instagram, a brincadeira preferida dela, quem eram as irmãs dela, descrevia praticamente a vida dela e contava a vida dela pelo Instagram. Toda essa exposição torna as crianças, principalmente 9 anos, menos, ou um pouco mais, tornam elas assim, vítimas, presa fácil para esses tipos de predadores, para este tipo de deturpação, perversão sexual. Então, a minha análise e o meu conselho aos pais, e se você deseja que o seu filho cresça de forma saudável, psicologicamente, biologicamente, com todas as suas faculdades mentais e físicas perfeitas, normais, atente para o que ele está vendo. Muitas das vezes ser pai é dizer não. Muitas das vezes ser pai é exatamente não permitir que o filho tenha acesso a algo, porque você sabe, pela sua experiência, que aquilo dali é uma porta de entrada e pode levar ele a um caminho sem volta. Então, muitas das vezes, o amor do pai, veja como Deus, ele demonstra o seu amor. A Bíblia fala que a todos aqueles a quem o Senhor toma por filho, ele repreende, ele açoita. E a Bíblia diz, se estais sem repreensão, sois filhos bastardos. Então, a demonstração de amor, muitas das vezes, é o não. É chamar a atenção. É proibir determinadas coisas. Esta é a maior forma de amor. É a maior demonstração de amor. Porque se você sabe, você tem conhecimento, que as redes sociais têm todo este potencial destrutivo para com o futuro das crianças, com o futuro dos seus filhos, e você mesmo permite, sem total acompanhamento, então você vai estar corroborando para um futuro trágico. Então, esses perfis, eles atuam, perfis de droga, perfis de bestialidade, perfis de grupos criminosos, terroristas, todos esses perfis atuam nas redes sociais, com até mesmo a anuência, a permissividade de autoridades e governos, tá certo? Mas, todavia, você pode lutar contra esse tipo de sistema apenas coibindo o seu filho de acessar as redes sociais. Ele precisa conhecer mais o mundo, mas não esse tipo de mundo. E você precisa passar mais tempo com o seu filho, para que ele não venha, no futuro, a estar em algum lugar que você não gostaria que ele estivesse. Muito obrigado, Eleonai, sabe as palavras. Quero te agradecer aí e esperamos aí a gente ver um pouquinho dessa sua pesquisa também traduzida aí num próximo artigo bem bacana no Leigo Politizado. Muito obrigado, meu querido. Gente, nós vamos encerrando por aqui a nossa live de hoje, tá bom? Para a gente também não ficar tão algo cansativo. Esperamos que tenha sido instrutivo. A live vai ficar aí para que você possa ver ela desde o início salva. E esperamos nos encontrar. Passa lá no nosso blog e acompanha também nas nossas redes sociais aquilo que tem sido produzido em pesquisa e em matéria jornalística pelo Leigo Politizado. Uma boa noite a todos, muito obrigado pela audiência, um grande abraço para Diógenes Augusto, né? Laine Cristina 80, Fidel Max que esteve conosco, o Wellington, Aniel Mendes, tá bom? Pessoal que esteve aí passando, e muitos outros, a Yara Moreno também, o Lidiano Vieira, o professor Arlindo Caboclo. Um grande abraço para todos, pessoal. Uma boa noite para vocês e fiquem com a paz de Deus.